Você já sentiu como se tivesse um segundo cérebro? Um que pisca por um instante e te faz ver o mundo de uma forma que ninguém mais parece entender, percebendo conexões que os outros ignoram? Essa percepção diferente, essa capacidade de ver o que é invisível, é o que define um gênio. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém te contou. Essa mesma habilidade é o que, muitas vezes, te condena a uma sensação de solidão e alienação. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Neste vídeo, usando as lentes de Arthur Schopenhauer, vamos decodificar a verdadeira natureza da genialidade e por que ela é tanto uma bênção quanto uma maldição em um mundo barulhento e distraído. Gênio, na verdade, significa pouco mais do que a capacidade de perceber de forma não habitual. Muitas vezes imaginamos a genialidade como uma inteligência extraordinária, mas em sua essência, é uma maneira de ver o mundo de forma diferente. O verdadeiro gênio não consiste apenas em obter uma pontuação alta em um teste de QI. Uma pessoa talentosa pode se destacar em tarefas conhecidas, mas o gênio se aventura no desconhecido. Como diz uma frase atribuída a Schopenhauer, o talento atinge um alvo que os outros não conseguem atingir. O gênio atinge um alvo que os outros nem conseguem ver. Para Schopenhauer, genialidade significa entrar em um estado de percepção pura, livre de desejos e ambições pessoais. Nesse raro momento, o gênio se esquece de si mesmo e se torna um sujeito puro do conhecimento. Esse olhar desinteressado lhe permite perceber as ideias eternas, as essências universais das coisas, enquanto mentes comuns permanecem presas a preocupações práticas. Gênio, então, não é fazer o que os outros não podem, é imaginar o que os outros não podem sequer conceber. Joseph Joubert capturou esse dom com maestria. Gênio é a capacidade de ver o invisível, manipular o intangível e pintar o que não tem forma. O gênio percebe os padrões e as verdades que se escondem por trás das aparências. Goethe insistia que a primeira e última coisa exigida do gênio é o amor à verdade. É por isso que o gênio deve se elevar acima das exigências do mercado ou do ganho pessoal. Sua bússola não é o lucro ou o aplauso, mas a busca pelo insight em si. Medidas modernas como testes de QI ou gráficos de produtividade não conseguem captar essa essência. Para Schopenhauer, somente aquele que deixa de lado o interesse próprio por tempo suficiente para enxergar a realidade em sua forma pura merece esse título. Sob essa perspectiva, inteligência e talento são partes de algo maior. A inteligência resolve problemas em domínios conhecidos. O talento se destaca em feitos que os outros admiram. Mas o gênio transcende ambos. Ele vai além do que é dado, percebe o oculto e remodela a forma como a própria humanidade pensa. É por isso que Schopenhauer insiste que a genialidade é rara. Quase todos podem ser inteligentes e muitos cultivam o talento. Mas poucos conseguem se esquecer de si mesmos por tempo suficiente para enxergar com um olhar puro. Genialidade não é uma performance constante, é um estado de espírito, uma capacidade de sintonizar a frequência mais profunda da realidade. E ao fazê-lo, revela não apenas o que é, mas o que poderia ser. Há algo estranho que Schopenhauer disse sobre um gênio. Ler nada mais é do que um substituto para o pensamento original. Mesmo o gênio não está a salvo de certas armadilhas. A principal delas é o perigo de ler em excesso, de encher a mente com infinitas ideias de segunda mão até que a própria originalidade se perca. Schopenhauer alerta que a leitura constante coloca a mente sob o controle de outra pessoa, mantendo-a sob pressão até que ela perca a capacidade de pensar por si mesma. Ele chega a dizer que muitos homens de conhecimento
Leram tanto que emburreceram. O paradoxo é claro. Os livros devem despertar o pensamento, não substituí-lo. Montaigne já havia percebido isso. Ele zombava dos pedantes que se esforçam para abarrotar a memória enquanto deixam a consciência e o entendimento vazios. Para ele, encher a mente com citações não significava nada se nunca fossem digeridas com sabedoria. Schopenhauer afiou o argumento: quanto mais lemos, mais a mente se torna como uma lousa já cheia de anotações, sem deixar espaço para novas impressões. Ler para escapar dos próprios pensamentos, disse ele, era um pecado contra o Espírito Santo. O aviso é atemporal, mas urgente em nossa época. Onde antes eram livros, agora são podcasts, artigos e vídeos. Consumimos conteúdo em massa em nome do autoaperfeiçoamento, mas isso muitas vezes se torna uma overdose mental, um alimento inútil para o intelecto. Como observou Schopenhauer, só se deve ler quando os próprios pensamentos secam na fonte. Caso contrário, a leitura se torna uma forma de abafar a originalidade que buscamos. Confúcio captou melhor o equilíbrio. Estudar sem pensar é um desperdício. Pensar sem estudar é perigoso. Ambos são necessários, conhecimento e solidão. O gênio moderno, ou qualquer pensador profundo, deve se precaver contra o vício em conteúdo. Pode parecer produtivo, mas sem uma pausa para refletir, a mente estagna. O lembrete de Pascal ainda me assombra. Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de se sentar em silêncio, sozinho, em um quarto. Silêncio, solidão e tédio não são inimigos do pensamento, são seu berço. O verdadeiro gênio sabe disso, e isso geralmente tem um preço. A frase de Emerson: ser grande é ser incompreendido, captura o que Schopenhauer descreveu em tons mais sombrios. O gênio como um herói isolado. O destino do gênio não é a arrogância, mas a diferença. Ao pensar de forma independente, ele rompe com a corrente invisível do consenso social. Esse ato de independência traz tanto liberdade quanto alienação. Schopenhauer explicou: quanto mais um homem tem em si, menos desejará dos outros. É por isso que um alto grau de intelecto tende a tornar o homem antissocial. Esse olhar desinteressado, vendo o mundo como ele é, e não como ele serve à sua vontade, faz com que o gênio pareça desajeitado ou distraído. Ele escreveu que o gênio se concentra tanto na vida em si, que muitas vezes se esquece de considerar seu próprio caminho na vida. Imagine o pintor tão absorto em cores que se esquece de comer. Um gênio reconhece esse perigo e protege sua atenção ferozmente. O custo social é real. A superioridade intelectual é a coisa mais odiosa do mundo, especialmente para os incompetentes. As multidões aplaudem o que lhes é dito para aplaudir. Mesmo quando um gênio está diante delas, ainda não conseguem enxergar. Emerson disse o mesmo: ser original é ser mal interpretado, confundido com excêntrico ou até mesmo louco. A história comprova. Van Gogh, Kafka, Tesla, todos incompreendidos em sua época. Essa altitude solitária não nasce do orgulho, mas da percepção. A maioria das pessoas age com base em sua vontade pessoal, buscando conforto e pertencimento. O gênio, por outro lado, esquece-se de si mesmo. Ele se ergue, nas palavras de Schopenhauer, sobre a rocha nua da verdade, enquanto outros flutuam em areia movediça. Daquela rocha, a vista é ampla, mas o ar é rarefeito e a companhia escassa. Esse é o paradoxo da genialidade. Ela concede a visão mais clara, mas muitas vezes ao preço do pertencimento. Ver demais é caminhar sozinho. No entanto, nessa solidão residem tanto o fardo quanto a bênção, e também uma responsabilidade. Einstein disse: tente não se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor.
A genialidade não é apenas a capacidade de ver o que os outros não conseguem. Ela carrega uma profunda responsabilidade ética. Schopenhauer nos lembra que é pré-condição para qualquer grande obra que o homem ignore seus contemporâneos e se abstenha de seus aplausos. A humildade é o primeiro dever. Um gênio deve renunciar ao ego, compreendendo que sua intuição é uma dádiva para o mundo, não uma alavanca de poder pessoal. A compaixão constitui o segundo pilar. Apesar de seu pessimismo, Schopenhauer enfatizou que a moralidade está enraizada na compaixão. Ao reconhecer o sofrimento alheio, um gênio guia e ilumina. Schopenhauer alerta contra a mistura de genialidade com objetivos mesquinhos, chamando de detestável quando a arte é contaminada pela busca de dinheiro. O verdadeiro gênio resiste a essas tentações, mantendo a integridade acima do ganho pessoal. E a humildade e a empatia devem ser acompanhadas de reflexão. Como ensinou Confúcio, um homem superior é modesto em suas palavras, mas se supera em suas ações. Um gênio deve manejar sua intuição com vigilância, garantindo que a orientação não se transforme em coerção. Ouvir críticas protege contra a arrogância, mantendo o gênio a serviço da verdade. O autoconhecimento também é crucial. Thoreau nos lembra que é mais fácil navegar milhares de quilômetros do que explorar o oceano que é si mesmo. Conhecer a si mesmo, incluindo falhas e limitações, é um pré-requisito para a ação ética. Em última análise, o gênio equilibra a visão com a virtude. Schopenhauer descreve o pensador ideal como aquele que renuncia à própria personalidade para se tornar uma lente clara, oferecendo clareza aos outros sem arrogância. Ele se apega à verdade, mas nunca a distorce em dogmas. Ele se abstém de aplausos, mas compartilha ideias generosamente. A grandeza não está em onde estamos, mas na direção em que caminhamos. E a medida de um homem está em como ele guia os outros com sua luz.